Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Apostasia Pod. Eu sou Tony Lima e hoje, como sempre, temos mais um caso bastante interessante para discutir, uma citação feita por Bruce R. McConkie, que era um apóstolo de Jesus Cristo, uma citação da década de 80, mais precisamente do ano de 1980, que está no seu discurso conhecido como As 7 Heresias Mortais. E vamos ver o que é que diz essa citação de McConkie. Nesse discurso, ele fala algo muito interessante, uma fala infeliz, eu acredito, eu não sei. Não dá para você ter noção do que se passa na cabeça de um profeta da Igreja Mórmon, mas a citação diz o seguinte: há aqueles que acreditam ou dizem acreditar que Adão é nosso pai e nosso Deus, que ele é o pai de nossos espíritos e corpos e que ele é aquele a quem adoramos. Vejam que esse assunto remete ao assunto Adão-Deus, doutrina revelada, ensinada por Brigham Young e outros profetas mormons. E olha só o que acontece. O Bruce R. McConkie, nesse discurso, ele dá uma retificada, uma amplificada nessa postura da nova liderança da igreja em relação a isso. E aí ele continua dizendo o seguinte: o diabo mantém essa heresia viva como meio de obter conversões para o culto. Olha que interessante, Aqui nós temos um apóstolo de uma instituição que se denomina Igreja de Jesus Cristo dizer que o diabo mantém essa doutrina viva, que é uma heresia para eles, e com meio de obter conversões ao culto. Então já deixou de ser igreja, passou a ser um culto, uma seita, qualquer coisa, menos Igreja de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Ela é contrária a todo o plano de salvação estabelecido nas Escrituras, e qualquer um que tenha lido o livro de Moisés e recebido a investidura do templo não tem desculpa alguma para ser enganado por ele. Aqueles que estão assim enredados rejeitam o profeta vivo e fecham os ouvidos aos apóstolos de seus dias. Seguiremos aqueles que nos precedem, dizem eles, e tendo assim decidido, logo estão prontos para entrar em relacionamentos polígamos que destroem suas almas. Olha que beleza, rapaz! Que beleza essa citação, esse ensinamento, essa sexta heresia que você encontra no discurso As 7 Heresias Mortais de Bruce R. McConkie. Que bacana! O diabo, segundo McConkie, é o responsável por manter viva a doutrina de que Adão é Deus. Mas espera aí, tem uma coisa aí que não bate, não fecha. Quem foi que ensinou isso primeiro? Não foi Brigham Young? Sim, o profeta, o segundo profeta de Deus, aquele profeta que foi chamado por Deus logo após a morte de Joseph Smith, um tempo depois, o profeta Brigham Young assumiu, Deus chamou ele, olha aí, que legal, hein? Então, vamos lá. Então, Brigham Young, que é o segundo profeta de Deus, da plenitude dos tempos, vamos assim dizer, o homem que viu o Pai Celestial em visões e que liderou Israel para o deserto, que segundo os mormons, ele foi o escolhido divino após Joseph Smith, como eu acabei de falar, Então, esse mesmo Brigham Young, ele disse o seguinte no púlpito do tabernáculo. Isso você encontra em Jornal do Discurso, volume 1, página 50. Olha só o que Young fala: Adão é o nosso Pai, nosso Deus e único Deus com quem temos que lidar, ou com quem nós
temos a ver, ou que nós temos que orar, adorar, é Adão. Temos que cantar hinos de louvor, vamos louvar Adão. Não é assim que funciona? Ah, não é mais não. Mas era, né? Então, se McConkie que diz que essa doutrina vem do diabo, isso significa que o diabo estava guiando o profeta de Deus. Ou será que o profeta de Deus... Eita, rapaz. Não é o profeta de Deus, e esse suposto Deus seria nada mais nada menos do que Lúcifer. Não sei, né? É uma hipótese diante de tantas contradições e afirmações orquestradas de que o diabo faz isso, o diabo inspira, o diabo domina, o diabo... Nossa. Enfim, né? O termo mormon, por exemplo, é a vitória de Satanás, né? Olha aí. E o mais engraçado disso tudo é os mormons dizerem, né, que Deus não permitirá que o profeta guie a igreja em erro. E isso aí eu já falei em um episódio passado, né? E você pode encontrar isso até no manual oficial da igreja de 2013. Você já tem essa citação aí disponível, tá? Se você tem acesso ao manual, tiver dúvida, vai lá conferir. Ok? Mas o mais interessante desse discurso de McConkie é que ele continua dizendo, né, com aquele desprezo moralista, eles estão logo prontos para entrar em relacionamentos polígamos que destroem as almas. Caramba, olha aí, que ironia divina! Porque a mesma igreja que, por meio de Joseph Smith, introduziu a poligamia como mandamento celestial, você não vai ser exaltado se você não for polígamo. Agora diz que ela destrói as almas. Ou seja, a poligamia, cara, que era um mandamento, um requisito básico para exaltação, destrói as almas. Interrogação, hein? Que doido isso aqui. Bom, vamos recapitular um pouco, né? Para que a gente possa entender melhor essa loucura. Joseph Smith, ele teve pelo menos 33 esposas, isso no que nós temos algo assim documentado, né? Segundo os arquivos da própria igreja. E nós temos também o Joseph Smith Papers, né? Onde você pode também encontrar isso. Algumas dessas mulheres, elas eram adolescentes, né? O cara era meio que maníaco, né? E ele se casou com jovens de 14 anos, né? Enfim. E já outras mulheres, elas eram casadas, né, com os outros homens. Isso quer dizer que outros homens vivos, elas não eram viúvas, elas não eram nada assim que falasse, mas a mulher estava livre. Não, essas 11 mulheres, elas tinham marido, tinham filho, tinha tudo. E Joseph Smith, mesmo assim, ele quis a mulher, né? Pegou a mulher. O cara tinha poder, o cara era poderoso, né? Isso é bem engraçado, por um lado, porque é uma coisa bem louca, né? Mas por outro lado é triste demais, né? É lamentável você saber que isso aconteceu. E os maridos, eles eram vivos, né? Então Joseph Smith mandava os maridos, alguns, pra missão e pegava a mulher do cara. Pra você ter ideia, né? Era bem... E outros, não. O marido tá lá, ó, vou casar aqui com você e acabou, entendeu? E tinha aquela vida dupla lá, né? Não sei. É um negócio louco, cara. Mas é isso. Mas tudo isso que aconteceu porque foi revelado. Foi uma revelação de Deus. Aí a pergunta que deixa aí no ar é que Deus foi esse aí, né? Que fez essa revelação para Smith, né? Será que é o nosso Deus que a gente imagina, internaliza, né? O Deus criador mesmo, o Deus de verdade? Ou será que foi Adão? Ou será que foi Lúcifer que inspirou esses homens e eles usam o nome de Deus para tirar ondinha, né? Enfim, mas quem revelou, né? Ou seja, o mesmo Deus polígamo, ou seria Adão polígamo?
Ou seria... ai. Mas vamos lá. O mesmo Deus polígamo que, segundo o apóstolo Ox, que agora é um profeta, eita, profeta, né? Mas ele falou sobre isso em 2010, em um discurso no Tabernáculo em Salt Lake, e também falou recentemente na Bélgica, né? Que o país celestial, ele tem esposa, ou seja, que nós temos mães celestiais, né? E aí deixa muito claro que se nós temos mães celestiais no plural, é sinal de que Deus, ele tem várias esposas. Então, se o próprio Deus é polígamo e os profetas foram polígamos, e a poligamia é um requisito básico, inclusive o próprio Nelson, né, já tem duas, hein? O Monson também aí, ó, já iniciou aí, né? O processo aí da poligamia, já não é mais aquele cara que tem só uma mulher, né? Ele já tem duas e tal. Mas aí, se todos esses homens, eles são polígamos, né? Esses profetas, e o próprio Deus, ele é polígamo, como que a poligamia destrói almas? Eu queria entender. Isso dá um nó, né? Nada a ver com nada. É uma doutrina completamente vaga, louca, sem noção. Será que Deus está também se destruindo? Será que ele é polígamo, né? Se ele é polígamo, então, segundo aqui o Macon, que Deus, ele já se destruiu há muito tempo, então provavelmente ele... Será que Deus existe, gente? Meu pai do céu, que loucura, mormonismo. E mormonismo dos meus sonhos, viu? Tá louco, cara. Louco. O interessante disso tudo é que Macon, que ele parece que esqueceu de olhar para trás, olhar a base da doutrina da sua religião, ou da sua facção religiosa, ou da sua fé. Tem nada a ver, né? Ele destrói completamente toda a estrutura doutrinária do mormonismo. Completamente. Se acreditamos que Maconque, né, fala ali a verdade, então o diabo manteve viva a doutrina de que Adão é Deus por um tempão, né? Porque quem defendeu essa ideia, ou essa doutrina, essa revelação, foi nada mais, nada menos do que o Conselho dos 12 Apóstolos e os líderes oficiais da igreja até o início do século XX, isso de maneira direta. Brigham Young, Herbert C. Kimball, Wilford Woodruff e outros profetas repetiram isso em púlpito, essa mesma ideia, né? Isso foi ensinado. Mas aí o diabo, segundo Macon, que estava na liderança, guiando esses homens nesses púlpitos. Não é verdade? Então esses profetas são de quem? Ou esses profetas servem a dois senhores, a Deus e o diabo? Isso é fascinante, né? Porque a mesma instituição que diz ser guiada pela revelação contínua, agora precisa admitir que Deus permitiu que o diabo revelasse doutrinas durante décadas, eu diria até séculos, e que milhões de pessoas acreditaram nessas doutrinas. E o pior, milhões de pessoas morreram acreditando nessas doutrinas. Nossa, isso aqui é terrível. Eles não sabem, né? Eles falam... eu nem vou comentar aqui no que eles falam, sabe? Porque vai ser muito vexatório. Agora, como aquele toque final dessa ópera absurda, segundo a doutrina Mormon, né, os deuses no céu, né, quando eu falo os deuses, porque quem é exaltado se torna Deus também. Não é isso, gente? Estou mentindo? Então, vamos lá. Então, os deuses no céu, eles têm múltiplas esposas para gerar filhos espirituais. E essas mulheres, elas precisam fazer isso para que possam
conseguir povoar os mundos futuros que eles vão criando. Então o papel da mulher exaltada nada mais é do que ter relação sexual com seu Deus, engravidar, aí ela vai ter o filho, aí a gente não sabe que ela tá aqui exaltada lá em cima, em outro patamar. Então acho que ela deve pegar um elevador e descer lá para a preexistência. Para chegar lá, ela coloca para fora um espírito, né? Ela engravida e tem um filho espiritual, mas ela é uma pessoa de corpo, de carne e ossos. Aí depois que esse filho é colocado lá no mundo espiritual, acho que ela volta cá pro harém de cima, né? Para entrar na fila para engravidar de novo. Não é verdade? Doutrina e Convênio 132, gente. Vamos ler. É obrigação da mulher fazer isso. É ridículo, mas é isso aí, é o que está lá. Joseph Smith, ele escreveu que os deuses criaram mundos e tiveram filhos espirituais neles. Isso que eu falei vocês encontram naquele manualzinho de ensinamentos do profeta Joseph Smith, aquele que todo ano era um profeta, né? Na página 349 você consegue localizar esses ensinamentos aí. O interessante é que a gente lia esses manuais desses profetas e a gente nunca entendia nada, né? Nunca conseguia enxergar os absurdos que estão ali, né? A culpa é nossa, né? Tá lá, mas beleza. Enfim, e para completar, no Jornal dos Discursos, volume 11, página 268, né, 268, tem uma afirmação linda, fantástica de Brigham Young, dizendo que o homem deve ser polígamo como Deus o é. Então Deus, de fato, ele é polígamo. Portanto, o céu mórmon é basicamente um harém eterno, a exaltação, né, é isso aí. Onde o homem justo, né, porque você tem que ser aquele cara 100% justo em tudo, cumprir todos os seus, as suas, como é o nome daquele negócio lá que faz no templo, os seus convênios, né? Então, a exaltação é isso, né? É o harém eterno onde o homem justo ele multiplica suas esposas e cria vários mundos com suas mães celestiais, conforme o próprio Elohim ou o próprio Adão, né? Que é Miguel, não é isso? Ai, mas nisso tudo eu tenho uma pergunta muito interessante para fazer, né? A pergunta óbvia é a seguinte: o céu mórmon, a exaltação, destrói almas também? Eu gostaria de saber, né? Ou será que o inferno de Maconque é só um espelho do próprio paraíso mórmon? Rapaz, pra se pensar aí, viu? Mas é isso. Então nós temos aí um Deus contra si mesmo, porque ele está se destruindo, ele não está conseguindo aguentar, né, os mandamentos. Cara, é bem louco isso, né? E aí ele... Será que ele deixou de ser Deus? Ah, pode ter sido, né? Assim como como Kimball desobrigou Adão, né, do chamado de Deus. Vai ver que o Deus do mormonismo ele pediu desobrigação do chamado de Deus, né, para poder manter as suas esposas lá, né? Mas aí ele já deixaria de ser Deus, não teria esse regalia. Olha, é um processo bem louco, viu? Mormonismo é coisa de doido, velho. Sinceramente, eu não sei como é que eu não conseguia. Na verdade, eu sei, né? É que a gente, quando entra no mormonismo, primeiro a gente é manipulado a entrar, isso é fato. E depois disso a gente tem coisas que a gente não entende, que a gente não liga ou faz vista grossa, porque ali você tem uma rede social de contatos de pessoas que você gosta e tal, você quer estar junto, que realmente, né, muitas pessoas muito boas, pessoas maravilhosas frequentam a igreja mórmon, mas a doutrina em si é extremamente louca, cara, sem noção. O diabo mantém essa heresia viva. Nossa. Aí a pergunta que eu faço é: e se o diabo que mantém essa heresia viva não estivesse fora, mas dentro do mormonismo? Vocês já pararam para pensar nisso? Dentro do sistema, dentro da doutrina, dentro
dos próprios profetas. Ali, ó, na mente deles ali, ó. E eles fazendo um monte de atrocidade e vocês achando que é tudo lindo e tudo é sagrado, por mais estranho que seja, é sagrado e não é, é o diabo ali. Vocês já pensaram nisso? A Igreja Mórmon acusa a Igreja Católica de ser a Igreja do Diabo. O livro de Mórmon fala isso e o livro de Doutrina Mórmon deixa isso bem claro. Afirma e ensina que a Igreja Católica é a Igreja do Diabo. É isso que o mormonismo ensina. Vocês não sabem sobre isso? Quando eu era membro da igreja, eu sabia disso. Não de maneira explícita, mas as pessoas comentavam. Até eu pesquisar e achar essa citação, esse ensinamento no livro Doutrina Mórmon. E tá lá, e é verdade. Por sinal, eu vou falar sobre isso no meu próximo episódio, viu? Vamos lá. Mas e se o diabo, gente, estivesse aí, ó, liderando isso? Será que vocês estão orando para o Deus certo? Por que a gente não pode falar o nome Deus dentro da Igreja Mórmon? Tudo tem que ser Senhor, Senhor, Senhor. Se falar Deus, está usando o nome do Senhor em vão. Cara, o nome do Senhor nem é Deus, Deus é um título. Você fala Deus, é repreendido, alguém vai lhe olhar, um líder vai lhe chamar a atenção que não pode falar o nome Deus, é Deus, Deus, Deus. Não pode falar. É ridículo, mas Senhor, tudo é Senhor, 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 Senhor. O Satanás também é Senhor. É o Deus aí das trevas. Caramba, velho. Mas vamos lá, para pra pensar, gente. É tudo muito embolado, é tudo muito louco. É tudo muito sem noção. Porque, sinceramente, se os líderes que são inspirados, no caso de Macon, que eles chamam os ensinamentos de heresia, os ensinamentos de profetas anteriores, e o que esses profetas anteriores, quando tinham esses ensinamentos, eles chamavam de revelação, porque Deus revelou para eles. Meu Deus do céu, então Deus é bipolar. Ele não sabe o que ele quer. É uma crise de identidade. Gente, é o seguinte, a igreja ela quer que você acredite que Deus é imutável. Pelo menos no início vai ser isso. Quando missionário, a primeira coisa que eu mais ensinei foi isso aí, que Deus não muda, Deus não muda. Deus sempre chamou profetas, antigamente, aquela coisa toda, chamou profeta, chamou Moisés, chamou Abraão, tal, né? E aí você chega para o pesquisador, manipula ele ali, ele concorda com você, você fala, você acha que Deus muda? Aí o pesquisador fala, ah não, com certeza não. Pô, beleza. E se Deus chamou profeta antigamente e ele não muda, você acredita que se ele quiser pode fazer isso hoje? Cara, olha aí, olha o golpe aí. Então, para me ensinar sobre Joseph Smith, Deus não muda. Mas aí depois, com o tempo, quando você está na igreja, depois de certo tempo, você vai entender que Deus muda. Cara, mas é isso, né? Cada geração de apóstolos, eles vão reinventando o que é revelação, né? Vai reinventando o que é heresia, né? Vai classificando isso aí, dependendo da conveniência social da época. Porque a pressão social, com certeza, faz muita diferença. A opinião pública. E aí você tem Brigham Young dizendo Adão é Deus. Macon que responde, isso é do diabo. Oakes, Deus é polígamo. Aí Macon que... a poligamia destrói as almas. Cara, que doido. Eu acho que no final dessa história toda, o único ser coerente nisso tudo é o próprio Lúcifer, porque ele de fato sabe exatamente o que ele quer. E nós sabemos o que ele quer. E muitas vezes você está fazendo o que ele quer e você não percebe. E depois dessa, meus amigos e amigas, vou ficando por aqui. Vamos refletir, tá bom? Um excelente dia, tarde e noite para vocês. E até o próximo episódio. O próximo episódio eu vou continuar aqui falando sobre essa questão em que a Igreja Mórmon afirma categoricamente que a Igreja Católica é a Igreja do Diabo. Beleza? Até a próxima, gente!